Vamos ler São Mateus capítulo 12, verso 30. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Grande Criador, conceda-nos vitória em cada palavra, pois cada palavra é Deus. Reconhecemos que o seu profeta ensinou. Lendo a Bíblia, você tem que encontrar Cristo em cada palavra desta Bíblia, porque esta palavra é Deus. Que cada pessoa possa alcançar a revelação que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque esta revelação habita convosco e estará em vós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. É simples apenas a palavra quem é comigo. Estas palavras podem ser aplicadas em todo o tempo, não apenas no tempo de Jesus, mas em todo o tempo. Quem não é comigo é contra mim. Quem não era com Noé, era contra Noé. E quem foi contra Noé, pereceu. Quem não era com Moisés, era contra Moisés. Mas o que aconteceu com Coré, Datã e Abirão e outros pereceram. Em cada época é assim. Deus é eu sou, é presente. Então, a sua palavra, você pode recebê-la no tempo presente. Não é apenas dizer Deus foi, Deus fez. Isso é história. Deus não é história. Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou para sempre. E a gente que for contra aquela manifestação que Deus é, não será. Deus é naquele dia. Quem não é comigo é contra mim. Mas quem é comigo? A gente tem muita gente contra a gente, mas a gente tem gente com a gente. Tem que reconhecer isso. O que faz você viver, ir avante, não é você dar ouvido ao que os outros falam de você, mas é aquilo que você olha no espelho e vê quem você é. O mesmo é você olhar no espelho natural. Pode falar, você é uma princesa, você olha lá, você vê uma bruxa. Você é aquilo. Não adianta falar para você que é outra coisa.
Mas se disser para você que você é uma bruxa, você olha no espelho e vê, eu sou uma princesa. Porque aquilo está dentro de você. Lembrando que o pastor Joaquim, não há gente feia, você que bebeu pouco. Então, quem é comigo? Irmão Brana pregou pondo-nos ao lado de Jesus. Ele diz, quem se colocar ao meu lado está num terrível lugar. Não só do lado de Brana, no meu também. E no seu também. Está num terrível lugar. É lugar admirável, lugar bom, mas também é lugar de críticas. Que os olhos dos outros olhem em você e não vê grande coisa. Mas você é quem vê aquilo, porque é você quem tem essa fé. Essa fé que você tem que entender, ninguém tem. A fé dos 7 trovões. O que é fé nos 7 trovões? Eu creio que os 7 trovões foram revelados. Talvez a pessoa pense, a fé dos 7 trovões é uma coisa do outro mundo. É isso aqui. Fé dos 7 trovões é eu creio que os 7 trovões foram revelados. E aquele que não crê nos 7 trovões? Não creio que os 7 trovões foram revelados. Mas nos dias da voz do 7º anjo, os 7 trovões seria revelado. Então, como nós sabemos que o 7º anjo já ficou para trás, então já foi revelado. Não esperamos uma revelação para frente. Nós temos que olhar para trás. Isto é um bom lugar hoje. No tempo de Ló não era bom, mas hoje, se você não olhar para trás, você está perdido. No tempo de Ló, quem olhava para trás virava uma estátua de sal. É só olhar para trás. Mas nesse tempo, se você não olhar para trás, você vira uma estátua de sal. Uma pessoa inaproveitável. Que fica para exemplo de outros olhares e ver que você errou e não tem conserto mais. Então guarde bem isso. E são escrituras que vão repetindo, têm seus cumprimentos em tempos diversos. É só você trazer aquilo para o seu dia. Quem é comigo? E se eu perguntar, quem é comigo? Quem é comigo? Quem é contra mim? Eles não tiveram coragem de falar. Mas sempre tem aqueles que são contra. E eu estava pensando, você pode me reverenciar. Você pode, vamos falar no tocante à mulher um pouquinho. A mulher, vamos dizer que as irmãs creem no que eu prego, reverenciam, cala no que eu falo e amém. Mas se você não calar no que o marido fala, não vai adiantar nada. Você já notou isso? Mas eu estou calando diante de um pregador. Mas se você não cala diante do marido, não adianta calar diante do pregador. Eu não sei o que esses maridos vão fazer, o jeito que eles têm que ser, para vocês poderem calar. Porque a igreja tem que calar diante de Deus. Se a igreja cala diante do movimento político, diante das denominações, não adianta nada. Ela tem que calar diante de Deus. Deus falou, a Escritura cumpriu, e esta igreja diz amém. Eu creio nisto.
Então você tem que guardar isto. Isto é útil a qualquer tempo. Olha, eu gosto da pregação do fulano, eu reverencio aquela pregação, eu obedeço aquela pregação. Obedece o marido? Ah, não, meu marido não. Então não vai adiantar, porque você tem que começar dali para cá. Primeiro você vem uma obediência, uma reverência ao marido, aí vem uma reverência a Deus. Se você não tem do natural, não saberá nada do espiritual. Eu tenho dito isso, é meio feio, mas se você não sabe nada, não entende, não sente o prazer natural, sexual, você não sabe o que é o prazer espiritual. Porque o natural está apontando para o espiritual. Você sente bem, aquilo é o prazer carnal. Então você sente bem, a hora que você ouve Deus, ouve a palavra, você sente bem, sabe como sentir bem. Porque aquilo mexe com você. O sentir bem do natural, sexual, mexe com o sistema nervoso, sanguíneo, tudo do seu corpo. E quando você sente bem com Deus, mexe com tudo também. É sanguíneo, cardíaco. Parece que fala isso, é uma loucura, né? Mas você pode sentir aquela batedeira, aquela fraqueza no prazer natural. E quando você sente a emoção de Deus, da palavra, o prazer com Deus, é a mesma coisa. Você sente fraco, você sente sem valia, sem valor. Você está no nada, mas agradecido por aquele prazer. Só quem sabe disso é que sabe disso. É só quem sabe disso. Só quem sente isso é que sabe disso. Mas quem não sente isso, não sabe disso. Então vamos pensando mais um pouquinho nisto, porque eu creio que essas coisas são boas para nós. Mas eu estava pensando uns versículos antes, diz assim: Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Em outra escritura, ele não subsistirá. É devastado. Todo reino dividido. Se o seu lar está dividido, ele não pode subsistir. Um lar dividido, mulher para um lado, marido para outro, filhos para outro. Um lar dividido, ele não pode subsistir. Quando este lar está unido, não há Satanás que possa com esse casal, com estes filhos. Uma igreja dividida, o pastor para um lado, o obreiro pensando outra coisa, diácono pensando outra coisa, para outro lado, isso é uma igreja dividida. Ela será devastada, ela não subsistirá, ela não pode permanecer. Muitas vezes o crente vive fazendo isso, o crente vive dividindo, muitas vezes o marido ou a mulher vive dividindo o lar. E uma coisa, antes de acabar toda a divisão, que eles querem saber, quanto toca para mim? 50%, mas quer mais um pouquinho. As pessoas trabalham muitas vezes na igreja e não percebem que nós podemos ser os divisores na igreja. E isto é mal, isso é um serviço de Satanás. Esse lar não pode subsistir, essa igreja, esse ministério. Sabe por que nós temos subsistido até hoje? É porque todo que é contra sai. Tudo que é contra. É como no lar. A mulher diz: eu vou largar desse marido. E nós, pastores, dissemos: você é a incrédula? Então larga.
Porque a Bíblia diz que o incrédulo quer apartar que se aparte. Não, mas eu sou crente, então fique quieto. Fica quieto. Não tem jeito de dividir o lar quando você tem a palavra para poder te orientar. A coisa pode estar feia, aí você lembra disso. Eu recebi uma oração, uma palavra para eu ficar unido até que a morte separe. A morte já chegou? Não. Você quer separar? Quero. Então ora para Deus te matar. Não, eu vou orar para matar o marido ou a mulher. Não, você. Não é você que quer separar. É até que a morte separe. Então, deixemos esses pensamentos de divisão. Eu sou melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço melhor. Deixa isso de lado, ninguém faz melhor. É só você morrer que eles põem um outro no seu lugar e faz melhor. Você acha que não? Mas é tanto assim que o próprio Jesus disse sobre isto. Aquele que crê em mim fará obras melhores do que eu, porque eu vou para o Pai. Eu saio de cena e ele vai fazer obra maior. E é isso que foi o ministério de William Branham. Então nunca fica pensando que você é o único. É único no trabalho, é único na igreja. Sem eu, a igreja não vai. Mas vai mesmo. Vai. Sem eu mesmo, a igreja vai. A igreja não é eu, a igreja é ele. A igreja ouve a sua voz. Então não é a igreja sem eu, pastor, sem eu, obreiro, sem eu, diácono. Essa igreja não prospera sem eu. Não, você vai ficar de lado, eu vou ficar de lado, e a igreja vai avante, e o povo vai avante, porque a mensagem é Deus. Muitas vezes nós não somos Deus. A mensagem é Deus. E a maioria de nós muitas vezes pensamos, é eu é que faço isso. Eu que trago alegria? Não, você pode trazer alegria para o seu lar. Você pode ser ali. Eu fico pensando na morte do irmão Branham, que tristeza que deu. Foi aquele dia, quando eu li a história do irmão Branham, levanta cedo, pega o carro, chega num restaurante, vai tomar o de jejum. Tomou o de jejum, viajou mais um pouco, parou no outro restaurante, almoçou, andou mais um pouco, parou no outro restaurante, jantou, andou mais um pouco, antes de chegar em casa, bateu o carro, morreu. Que tristeza, você vê? A gente fica pensando, quantas pessoas que não valem um tostão, na minha linguagem popular, não vale uma picada de fumo. E vive 100 anos. E um homem daquele viver só aquele pouquinho, 56 anos. Um homem de valor, um homem de caráter. Um homem com mensagem, um homem com unção, um homem com determinação de Deus. Viver só 56 anos. Muito pouco. Eu já vivi 69. E o que eu sou perante um profeta? Nada. Mas ver o quanto Deus faz a obra e mostra que a igreja tem que chegar a um ponto de crescimento, de amadurecimento, de estar pronta para o arrebatamento. E quando a gente pensa, tem que ser esse é o tudo, e Deus pega e leva ele embora. Aí o nosso tudo foi embora. Nosso profeta, que nós sabíamos que era Deus em carne, e a gente nem conhecia ele quando ele foi embora. Eu era novinho quando ele foi embora. Tão triste isso.
Mas quando a gente vê essa mensagem florescendo, é Deus outra vez entrando em cena. E não é florescer pelo tamanho da igreja, não é florescer por muita gente, não é florescer porque ela está dando frutos, frutos igual, idêntico aos dias de William Branham. Eu sei que alguém está dizendo aí, cadê as curas? Cadê as ressurreições? É que vocês são cegos. Curas e ressurreições não era o ministério de William Marion Branham. O ministério do sétimo anjo era abrir a palavra. Esse era o ministério dele. Vocês não creem no ministério do profeta. Por isso vocês ficam fazendo suas igrejas os pentecostais de hoje. Quando o irmão Branham diz que o movimento pentecostal acabou, morreu, secou, lá em 1960. Vocês querem fazê-lo reviver esse defunto pentecostal. Deus tem outra mensagem. Quando você pensa que fica só na cura divina, na primeira e segunda etapa do profeta, é porque você não viu aquilo que foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo e ficou escondido, revelado, e Deus diz, não diga a ninguém, mas estava revelado. Foi nos dias da voz do sétimo anjo, não foi nos dias da noiva que a coisa foi revelada, foi nos dias da voz do sétimo anjo. Nos dias da noiva, ela tem que comer a revelação. Nós temos que ter ânimo para isso, para comer essa palavra. Não é sentir, não é arrepiar agora. Agora é saber que essa promessa foi cumprida, ela é verdade. Agora é viver como Abraão viveu. Seco, sem nada, mortificado. E crendo, o menino vai vir. Não sei que jeito, mas ele vai vir. Se você olhar para a sua vida, mesmo a sua vida espiritual, não me diga que você está tão bem assim. Se você olhar para a sua vida espiritual, do jeito que ela está, por mais boa que ela esteja, por mais que você crê na terceira puxada, você ainda fica, meu Deus do céu, e o rápido? Vai vir, Jesus vai buscar uma igreja, e eu sou dessa igreja. Abraão pensava lá atrás, eu estou mortificado, só que tem uma coisa, o menino vai vir, não sei que jeito, eu nem sei que jeito Jesus vai arrebatar um povo nesse tempo, mas ele vai arrebatar, porque já começou a fazer isso, já começou a tirar nós dos parentes. Você que não percebeu. Ele tira, a gente quer juntar com os parentes para fazer alguma festinha, fazer alguma coisa, e Deus está tirando nós até dos parentes. Sai da sua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Nem vou te mostrar, porque se eu te mostrar você não sai. Nem vou te mostrar a terra, se ele dissesse o que ia acontecer lá na frente. Se você soubesse o que esse homem ia fazer com você depois que você casou com ele. Se você soubesse antes, você não casaria com ele. Se você soubesse o que essa mulher ia fazer com você depois de casado, você não casaria com ela. Se Israel soubesse o que ia acontecer, eles nem saíam do Egito. Mas eles saíram do Egito. E lá na frente começou os problemas. Aí vem o deserto. Aí vem a areia quente. Aí vem a morte. Aí vem a falta de água. Aí eles com vontade de comer das paneladas do Egito. E Deus dando outra coisa para eles. Deus manda até maná do céu. Carne de anjo. Esse aqui é o alimento que eu dou para os anjos. Esse maná. Agora deu para eles. Vocês querem comer carne? Mandou codorniz por todo o arraial. E diz, vocês vão comer até sair pelos narizes. Deus é bom. Se fosse nós, ia falar assim, está jogando praga. Mas Deus falou para eles, vocês vão comer carne, vou mandar carne para vocês, vocês vão comer até sair pelos narizes. Ele não vai haver só um risal que vai tirar esse negócio, vai comer. Por quê? Porque pensaram nas panelas do Egito.
Quantas vezes nós queremos pensar na popularidade que nós tínhamos na denominação, a popularidade que nós tínhamos no mundo. Aí você quer aquilo, Deus vai te dar até sair pelos narizes, até você tomar na cabeça. E ver que você está errada, você está errado, desejando coisas que não pode desejar, nem deveria desejar. Desejar ser alguma coisa na vida. Não vem para cá desejando ser alguma coisa na vida, deseja ser a pessoa humilde que vai para o céu. Deseja ser alguém que fique quietinho no seu lugar. Não alguém que quer ser ovacionado. Oh, falaram bem de mim, aleluia, glória a Deus. Não, se não fale bem de mim, não importa o que fale de mim, mas o que eu creio é verdade. Eu vou permanecer aqui porque isso é verdade. Amém? Agora, esta é uma palavra fiel, certa. Ainda diz aqui, ó, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Você sabe quem é culpado de uma divisão? O divisor. Sabe quem é? Aquele que começa. É aquele que começa. O primeiro palpite que você deu, diferente do seu pastor. O primeiro palpite no lar que você deu, diferente do seu marido. O primeiro palpite que essa igreja dá, diferente de Deus, que Ele é a palavra do dia. Você é o divisor. É o espírito divisor. Sabe como nós devemos reunir? Todos num só pensamento. Isso é igreja primitiva. Isso é Atos 2. Um só coração e mente. Ah, eu não penso igual. Você não pensa porque você não é de dentro. Você ainda está do lado de fora. Se você estiver do lado de dentro, você vai ter que pensar como eu penso. A minha mulher tem que pensar como eu penso. Não eu sujigando. Ela é obrigada a pensar como eu penso se ela é uma comigo. A igreja, ela tem que pensar o que Jesus pensa. Ou você pensa que Jesus está apaixonado por sair em obras missionárias hoje. Não, Jesus está querendo que você coma o livrinho. Eles querem levar a igreja a um avivamento onde aquilo já passou. Pergunta para William Branham, ele diz, o avivamento da América do Norte já passou. Acabou em 1957, acabou o avivamento. Quem falou isso foi o maior avivalista que eu conheço. Foi pregar uma coisa dessa. O avivamento acabou. E as perguntas, irmão Branham, a gente ora e não sente mais como sentia antes. Ele poderia pegar nós tudo e colocar no bolso. O irmão Branham podia pegar. Ele falou, sabe por quê que vocês oram e não sentem nada? Vocês não andam direito. Vocês não vão na igreja. Vocês não ofertam, não dizimam. Vocês não fazem isso. Não, William Branham disse, não filho, o avivamento acabou. O que ele está dizendo? Não adianta você querer. Isso é algo normal, acontece. O avivamento é Deus quem traz no seu dia. Esse avivamento dessa mensagem foi Deus quem trouxe no seu dia. Não sou eu quem trago, Deus trouxe no seu dia. Nos dias de Branham, nos dias da esposa, Ele quem tem trazido este avivamento. Porque não há avivamento mais. Não há, é só isso daí. Como você sente? Uma luta tremenda, problema para todo lado. Vai em frente. Vai em frente. Mas eu também não sinto. Eu fico, meu Deus, como eu queria sentir como eu era jovem. O que é isso? Já estou um bagaço? Eu senti como eu era jovem. Eu queria sentir daquele tempo a força que eu tenho, deveria que eu tinha, eu queria ter agora. Querer sentir aqui, não, agora o seu tempo é de sentir cansaço. Esse negócio de sentir, não, eu quero sentir aquilo. Eu percebo isso também naquele tempo meu de moço, ia para a igreja e fazia noites de vigília. Talvez meia dúzia de rapazes na igreja orando. Ainda mais que a gente queria casar.
Você não sabe o que é casamento, você não sabe o que ela vai fazer com você lá na frente. Senhor, me dá, Maria, me dá, Senhor, é a Maria que eu quero, é ela que eu quero. Você não sabe que ela vai te passar a perna lá na frente. Você não sabe o que ela vai fazer com você. Você não sabe que ela não vai te respeitar, ela não vai te ouvir. Mas eu quero, Senhor. Aqueles menininhos birrentos. Esfrega o pezinho no outro assim, a gente na oração, vigília, me dá, Senhor, poder, dá poder. Não sabe nem o que é isso, vai fazer o que com poder? Deus dá poder para certas pessoas, é como dar uma faca na mão de uma criança. Você tem que tirar a faca da mão da criança e com jeito bem, fique quietinho bem, fica quietinho. Dá a faca aqui, papai, para mamãe, dá a faca. Aí pegou. Não é dar a faca na mão, não, tirar a faca. Tem muitos irmãos que estão com a mão na faca. E eu estou hoje para tirar a sua mão da faca. Você não pode falar, você não pode cantar. Você não pode fazer o que está fazendo. Você deve entender que não pode fazer. Não tem condição para isso. Não tem carcaça para isso. Não nasceu para isso. Não tente repreender quando você é repreensível. Isso é o que a Bíblia diz. O ministro tem que ser irrepreensível. Como vai repreender? Tem hora que o obreiro quer repreender a igreja, ele é repreensível. Diácono quer repreender o outro diácono, ele é repreensível. Amém. Quietinho assim, não é? Bom, não é? Muito bom. Parece que eu já até perdi o lugar aqui. 12. Mais um pouquinho. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente? Tem que amarrar o valente. Aí depois saqueando então a sua casa. Mas tem que amarrar. Tem hora que o pai de família está amarrado, o pastor está amarrado, a mãe de família está amarrada. Aí o diabo entra e saqueia a casa, saqueia a igreja. Porque nós estamos amarrados. É isso que o diabo faz. Ele vem primeiro e amarra o chefe da casa, o chefe na igreja. Aí depois que ele amarrou, aí ele saqueia, aí ele rouba a saúde, aí ele rouba a fé, aí ele rouba a confiança. Quando você já não tem confiança mais no seu pastor, é que o diabo já saqueou a sua fé, roubou a sua fé, roubou a sua confiança na igreja, sua confiança no pastor, sabendo que a mensagem é verdadeira. Você deixou Satanás saquear sua fé nesta mensagem. Senão você vai enfrentar esse Satanás, dizer: Satanás, aqui quem manda é a palavra. Quem manda é a palavra. Eu não mando nada, é a palavra quem manda. Amém? Estou terminando. Quem não é comigo é contra mim. Quem é comigo? Agora, quem não é comigo é contra mim. Você não é comigo, obreiro, pastor, diácono? Você não é comigo? Não pensamos junto? Igual? Você não é comigo? Você é contra mim. Isso aqui eu estou falando hoje, mas Jesus pregou no seu dia. Quem não é comigo, quem não é com Jesus, é contra Jesus. Quem não é com Pedro, é contra Pedro. Quem não é com Brana, é contra Brana. Quem não é com a esposa hoje, é contra a esposa. Quem não é com o meu ministério, é contra o meu ministério. Agora, se é a favor, então me ouve. Quem não é comigo, é contra mim.
Quem comigo não ajunta, você não ajunta comigo? Você não ajuntou com Noé? Você não ajuntou com Jesus? Você não ajuntou com Pedro? Você não ajuntou com Brana? Você não ajunta comigo no meu ministério? Então você espalha. Isso é Bíblia. Bíblia, estou lendo Bíblia. Certo? Agora eu quero deixar no ar quem é. Quem é? Quem é comigo? Agora, quem é comigo tem que sofrer as críticas. Pode falar quem quiser, você é comigo. Esse marido, a mulher é com ele. Pode falar o que for, ela é com ele. Vou te levar bem até no cemitério. Pode ter luta que for. Não, vou largar, vou arrumar outra, vou arrumar outro. Não. Vou te levar lá no cemitério. E vou pegar o rodo do coveiro, para não jogar 3 punhadinhos só em cima de você. Vou pegar o rodo e vou puxar a terra. Aí é quando você tem que dar um choque na família. Dá um choque. Assim, só chorando, punhadinho de terra, uma florzinha. Não. Puxar o rodo, você espalhou o lar, você estragou a família, você estragou a igreja, você estragou o irmão, você fez o irmão desconfiar mais ainda do outro irmão, você fez o irmão desconfiar mais do pastor, você fez o pastor desconfiar do outro pastor. Tem que puxar terra. As pessoas estão como nos dias de Moisés, engolidos pela terra nesse dia. Quem é comigo? Quem é comigo pensa igual eu penso, fala o que eu falo. Se eu falar uma coisa e minha mulher falar outra coisa, por isso eu digo para ela, você só fala depois que eu falo. Porque não é eu que tenho que falar o que você fala. Não é Jesus que tem que falar o que a igreja fala. É a igreja que tem que falar o que Jesus fala. É a mulher que tem que falar o que o marido fala. Porque o marido tem hora que faz negócio e a mulher vai lá e desmancha. Ela manda mais que ele. Ela governa mais que ele. Jesus faz uma coisa, a igreja vai lá e desfaz aquilo que Jesus fez. Jesus falou, eu vou mandar o 7º anjo. Jesus falou, haverá um ministério no último dia. Terá a noiva de Cristo no ministério antes do rapto? Seguro! É isso daí. Você tem que crer nisso, isso é verdade. Toma esta verdade, não importa o que os outros falam contra você. Você é por mim. Você é comigo. Quem é comigo? Pai, ajuda cada um de nós, perdoa as nossas faltas, ajuda-nos a saber ajuntar e não espalhar, Senhor. Ajuntar. Tem hora que a gente ajunta, tem hora que a gente pesca, e pesca sapo, lagartixa, é um monte de coisa que não vale a pena, mas caiu na rede, Senhor, tudo caiu na rede. Mas quando tira para a beira do rio, começa a separar aquilo, e o que é sapo a gente joga na água outra vez, e o que é lagartixa joga para fora outra vez, não fica dentro do cesto, não fica dentro da revelação, Senhor. É o que o Senhor está fazendo conosco nesse dia. O Senhor, com a sua palavra, tem nos pescado, mas agora o Senhor está escolhendo cada um de nós e vendo se a nossa natureza é igual à sua natureza. E se a nossa natureza não adapta com a sua natureza, o Senhor joga nós de lado. Ajuda, Pai, cada um de nós. Eu só tenho que agradecer, porque essa mensagem, Pai, eu estou tão seguro que ela é verdade, porque se eu prego que a era terminou, é coisa que o profeta pregou. E se alguém diz, mas ele pregou que a era não terminou também, por certo, era a primeira e segunda etapa. Aquilo, ele não podia falar para você, foi falado só para mim.
É ali a revelação. Ele saiu do trono, ele tem novo nome. Alguém diz, não, o novo nome dele é Jesus. Não, mas para mim ele mostrou que ele tem novo nome. HM faz parte desse novo nome. Então eu posso completar com Bran. Senhor, nós te damos graças por esta luz, por esta palavra. Que cada um de nós possamos estar ajuntando a gente com outro irmão, com outra irmã, a irmã com a outra irmã, o irmão com outro irmão, ajuntando, não procurando dividir, Senhor, mas que todos nós possamos ter um só pensamento. Essa foi sua igreja primitiva e essa é esta igreja nesse dia. Se não podemos pensar igual, é porque nós não somos da mesma igreja. Estando na mesma igreja, não somos da mesma igreja. E vendo e ouvindo o mesmo pastor, não o temos como nosso pastor. Por isso pedimos ao Senhor, conceda-nos graça, força, vida, revelação desta palavra, para fazer sua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.